Nós temos, neste momento, um grande mistério nas mãos da polícia. A Polícia Militar foi acionada no fim da manhã desta quarta-feira, fim da manhã de hoje, para atender uma ocorrência que seria o quê? Um encontro de cadáver. Isso no Custódio Pereira, aqui em Uberlândia. Só que ao chegar na casa, os policiais estranharam como o corpo estava. Estou tentando achar as palavras certas neste momento. A polícia está acostumada de, quando é uma ocorrência de encontro de cadáver, encontrar uma vítima, às vezes até em um estado de decomposição um pouco mais avançado, um estágio mais avançado, mas não como hoje. A perícia técnica foi acionada, da Polícia Civil, esteve no local, alguns levantamentos foram realizados e, com base na análise pericial feita no local e também em alguns levantamentos feitos junto a vizinhos, familiares, até contas, despesas mesmo, os boletos encontrados, a perícia acredita, até pela situação do cadáver, que essa mulher, a moradora dessa casa, tenha morrido há cerca de 2 meses. 2 meses depois, pelo menos 2 meses. Eles colocaram 2 meses para mais. Então, há cerca de 2 meses, essa mulher, de 53 anos, morreu. E até hoje, ninguém tinha dado falta dessa senhora. Eu vou com o João Ricardo, Camilo. Eu vou com o João Ricardo porque eu tô... Opa, vazou a etiqueta aqui. Eu vou com o João Ricardo porque eu tô extremamente encucada com essa história, porque não faz sentido. Uma mulher, há 2 meses, sem dar qualquer notícia para a família, sem ser vista pelos vizinhos, pelos amigos. E aí, quando alguém vai na casa dela, encontra ali praticamente só a ossada. Porque muitos fatores precisam ser levados em conta, né, João? No momento ali da decomposição do corpo. Temperatura, umidade, mudança climática. Uma série de fatores que podem acelerar ou retardar o processo. Mas a situação que esse pessoal encontrou o corpo, era roupa e osso. Havia ali alguma espécie de tecido, de material orgânico ainda, mas era praticamente só a ossada dessa vítima. E agora a polícia tem essa missão de entender o que aconteceu. Porque até agora, até pelo fato do corpo estar nesse estágio avançado, não foi possível determinar a causa da morte. Né, João Ricardo? O que você descobriu aí no local, conversando com vizinhos, com moradores da região sobre essa história? Boa noite para você. Uma série de fatores, viu, Luciana, que influenciam nesse cenário e agora uma série também de esclarecimentos que serão feitos pela polícia a partir, então, do encontro desse corpo. Boa noite para você, para quem está junto com a gente no nosso Cidade Alerta. Fato é que eu acabo de confirmar, inclusive, com o Instituto Médico Legal, que esse corpo já foi levado ao necrotério, que fica dentro do cemitério Bom Pastor, aqui em Uberlândia, e amanhã será avaliado por um médico legista, já que agora esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. As informações dão conta que essa vítima já foi identificada, vítima não, né? O corpo já foi identificado. Se trata então de uma mulher de 53 anos que morava aqui nessa casa, que fica no bairro Custódio Pereira, em Uberlândia, de onde a gente fala ao vivo, mas também de onde a gente acompanhou ao longo da tarde de hoje. A polícia militar ela foi acionada depois que um irmão dessa mulher, ele veio até aquele local, ele inclusive chegou a pedir ajuda de vizinhos para conseguir ter acesso ao imóvel. A gente consegue ver que o imóvel bastante fechado, ele está assim nesse momento inclusive, e segundo os vizinhos com quem eu conversei ao longo da tarde desta quarta-feira, era assim que esse imóvel passava, então, esses dias. Essa mulher morou muitos anos aqui nessa casa e era muito reservada, foi assim que a maioria dos vizinhos descreveram, portanto, essa mulher de 53 anos. O que chamou a atenção, quando esse irmão, com a ajuda então de um outro vizinho, ele consegue acessar o imóvel,
ele encontrou já esse imóvel ainda fechado, a casa até intacta, o que dá a entender que ninguém invadiu o local, nada foi roubado, nada foi tirado dessa casa. Mas a cena que chamou a atenção é porque o corpo dessa mulher já estava em alto estado de decomposição, deitado na cama. Então, o que pode indicar diversos fatores que podem ter levado, portanto, à morte dessa mulher, caso que está sendo apurado. Então, pela Polícia Civil aqui de Uberlândia. Só que alguns detalhes já foram apurados. Então, a Polícia Militar, quando esteve aqui ao longo da tarde dessa quarta-feira, eles conseguiram encontrar talões, contas de energia, outras contas também, que foram deixadas, então, aqui na residência, no mesmo local. E são contas datadas, então, de 2 meses para trás, o que pode indicar que há cerca de 2 meses o corpo dessa mulher pode ter ficado, então, 2 meses ou mais aqui nessa residência. Inclusive os vizinhos, como eu conversei ao longo da tarde dessa quarta-feira, como eles descreveram que era uma pessoa muito reservada, que passava muito tempo dentro de casa, com os portões todos fechados, eles até suspeitaram que ela poderia ter feito uma viagem ou até mesmo estar na casa de algum familiar. Por isso, não levantou suspeita do que poderia ter acontecido, já que não era algo que fugia à rotina. Já era uma pessoa que ficava muito tempo dentro de casa, era uma pessoa reservada que não tinha muito contato aqui com a vizinhança, por isso nenhuma suspeita foi levantada. Até hoje, quando esse irmão, então, dessa mulher veio até a residência e acabou encontrando esse corpo em estado de decomposição já avançado. A polícia foi acionada, a perícia técnica da Polícia Civil também esteve aqui durante a tarde, foi feito esse primeiro levantamento, então foi levantado então que a casa estava fechada, nada teria sido tirado do local, estaria tudo de alguma maneira organizado da maneira com que ela deixava, isso segundo então o que a gente conseguiu conversar com algumas testemunhas, com alguns moradores aqui dessa região ao longo desta quarta-feira. Como eu disse, o que chamou muita atenção desses policiais e da própria perícia é o estado avançado de decomposição desse corpo, o que pode indicar, claro, que pode ter sido uma morte natural e por esse costume, por essa rotina dessa mulher já ser mais reservada, acabou não levantando suspeitas nem da família, nem dos vizinhos. Mas agora tem todo esse trabalho de investigação. Fato é que cada detalhe importa nesse momento. As contas, isso que a Polícia Militar já conseguiu apurar, não só conversando então com a vizinhança, mas que no mesmo local onde esse serviço de entrega teria deixado essas contas, haveria ali essas contas datadas de 2 meses para trás, o que pode indicar que já não havia mais esse movimento aqui na casa há cerca de 2 meses, e claro que isso preocupa, chama a atenção por conta dessa situação. Durante a tarde, portanto, foi feita a perícia aqui nesse imóvel. Como eu disse há pouco, eu consigo confirmar com o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Uberlândia que esse corpo já foi levado, esses restos mortais já foram levados então para o necrotério, que fica dentro do cemitério Bom Pastor. Ele vai ficar por lá até amanhã, quando será avaliado por um médico legista, e esse exame ele é importantíssimo para determinar o que pode ter acontecido com essa mulher. Como eu disse, nessas primeiras informações, viu, Luciana, conforme a gente conversou com a polícia ao longo da tarde, com vizinhos aqui dessa região, dão conta que pode sim ter sido uma morte natural, mas o que chama a atenção dos policiais e o que chama a atenção para esse trabalho de investigação que começa então neste momento, a partir do encontro do corpo dessa mulher de 53 anos, é o tempo que ele teria passado então dentro da casa. Como já não havia esse movimento, fazia parte da rotina dela, ela ficar mais dentro de casa, acabou não levantando suspeitas, nem da família, nem dos vizinhos. Eu disse há pouco que a gente reforça essa informação porque chama a atenção. Como poderia, então, um corpo ter ficado mais de 2 meses dentro de uma casa sem ninguém perceber? É porque justamente o que eu ouvi, então, da vizinhança é que não fugiu à normalidade. Já era uma pessoa mais reservada. Inclusive, alguns vizinhos comentaram que ela teria já alguns problemas de saúde e, claro, que isso tudo agora vai ser apurado, vai ser levantado pelo Instituto Médico Legal nesse trabalho de perícia, que é o próximo exame que deve ser feito. Nesse momento, esse trabalho já terminou por aqui, a casa continua fechada, os familiares estiveram aqui durante a tarde, acompanharam todo esse trabalho de perícia, claro, para essa investigação, dando apoio justamente a essa investigação. É claro, Luciana, que a gente se solidariza também com essa família que recebeu de uma maneira tão triste a notícia da morte desta familiar, então, dessa mulher que tinha 53 anos, e como ela vivia sozinha, conforme eu conversei com alguns vizinhos,
O que chama atenção é justamente isso. Não fugiu à rotina, os vizinhos levantaram essa suspeita que poderia ter feito uma viagem, poderia estar na casa de alguma outra familiar, de algum outro irmão, de alguma outra irmã, e por isso não levantaram essa suspeita de que algo pudesse ter acontecido dentro da residência. Como ela já morava sozinha, acabou então se desdobrando nessa situação até trágica, né? Porque foi um irmão que acabou encontrando o corpo no momento que ele veio conferir, estava tudo bem, sentiu a falta, sentiu essa ausência, já não havia ali nenhuma resposta de alguma mensagem, como isso estava acontecendo. Ele veio até conferir, pediu até ajuda para tentar pular o muro no momento que ele entrou na casa, depois de precisar até arrombar a porta, já que o imóvel estava trancado por dentro, o que é mais um indício de que essa morte pode sim ter sido natural, então que pode ter acontecido ali. Ele já encontrou então esse corpo no quarto onde essa mulher dormia em estado avançado de decomposição. O local agora fechado, o trabalho de perícia já foi finalizado, esse corpo levado então ao necrotério, onde passará por outros exames, mas claro que chamou a atenção por esse movimento que aconteceu aqui nesse local ao longo dessa quarta-feira, já que houve uma grande movimentação aqui, intensa, inclusive de viaturas. Os primeiros a chegarem aqui, Luciana, foi a Polícia Militar, porque diante de uma morte suspeita, é esse procedimento que deve ser feito justamente para iniciar essa investigação. Próximo passo, Polícia Civil. Uma funerária acabou retirando então esses restos mortais, o corpo então dessa mulher de 53 anos que já foi identificada, como eu disse, e agora esse trabalho que continua. A gente conversou com alguns vizinhos, claro que chamou a atenção por tudo que aconteceu aqui nessa quarta-feira, mas a situação já agora controlada na medida do possível, as pessoas, claro, querendo entender o que pode ter acontecido, mas claro, nessas primeiras informações dão conta que seria então uma morte natural, chamando a atenção mais uma vez para o tempo que esse corpo pode ter ficado dentro da residência, cerca aí de 2 meses, segundo essa apuração inicial feita pela polícia, nesses momentos iniciais de investigação. Claro que cabe agora todo um detalhamento dessa história, respostas, principalmente a família, que quer entender o que possa ter acontecido para, enfim, esse trabalho ser finalizado. Ainda não há informações do velório dessa mulher, até porque todo esse trabalho de praxe deve ser feito até lá. Então amanhã um médico legista vai avaliar toda essa situação para, enfim, dar essa continuidade a essa investigação dessa morte que foi confirmada, portanto, nesta quarta-feira aqui na cidade de Uberlândia. Luciana. Um momento de muita preocupação também para toda a comunidade, principalmente vizinhos ali, pessoas que conheciam. Por mais reservada que ela fosse, todo mundo se questiona se em algum momento ela deu sinais de que talvez estava passando mal, precisando de ajuda, e ninguém se atentou. E aí agora eu tenho certeza que a família também é tomada por um leve sentimento de culpa, sabe? De, poxa, será que a gente podia ter tentado mais? É muito triste você morrer sozinha dessa forma. Não se sabe se talvez ela tenha passado mal, talvez gritou por socorro pedindo ajuda e não foi ouvida. Se foi uma situação que de fato ela morreu instantaneamente, um infarto fulminante. Impossível descobrir efetivamente o que aconteceu. Nada vai mudar o curso dessa história, vai trazê-la de volta aos familiares, a nossa solidariedade, os nossos mais sinceros sentimentos. Estamos aqui de portas abertas para ouvi-los, para que vocês se manifestem. Podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp do Cidade Alerta Minas, basta mandar uma mensagem aqui para a nossa produção. Mas eu vou utilizar o caso de hoje para fazer um pedido para você, que não desista das pessoas, em hipótese alguma, principalmente da sua família. E eu não falo família com laço sanguíneo, porque às vezes a família de laço sanguíneo só serve para infernizar a gente. As pessoas que você tem por perto. Manda uma mensagem, dá uma ligada. Por mais afastada que a pessoa, por mais reservada que essa pessoa seja, caracterizado ali como antissocial, né? Manda uma mensagem de vez em quando, dá uma ligada, dá uma passada. Oi, tudo bem? Só vem ver se tá tudo bem. Não precisa sentar e entrar para tomar café e comer bolo. Mas só para garantir que aquela pessoa não está precisando de ajuda. Porque muitas vezes o nosso orgulho nos impede de falar que alguma coisa está acontecendo. Mas a gente precisa de uma mão estendida. Então não esqueça, não abandone, não ignore, não desista da pessoa que você gosta. Seja ela parente, amigo, pessoa próxima do trabalho, sempre se faça ali presente. 2 meses depois, gente, 2 meses. É assustador, triste demais. Que essa mulher encontre paz, né? E que a gente possa rezar por ela nessa noite e por essa família também, porque eu sei que o momento é muito delicado e de muito sofrimento. Que tristeza.